Continuando aqui, peça em razão do cliente. Então vamos a um roteiro básico para a gente poder começar a trabalhar a identificar peça. Esse roteiro básico eu reputo como muito, muito, muito importante. Número 4. Análise análise do caso para identificar a peça. Nós sabemos muito bem que a identificação da peça é a coisa mais importante da prova. Ninguém é reprovado porque esqueceu o valor da causa, porque errou o endereçamento, porque errou o nome do réu ou faltou um dos réus, porque errou o cabimento. Ninguém é reprovado por isto. Obviamente, o ponto daquele item que você errou pode fazer falta, mas pelo simples fato de ter errado o endereçamento ou de ter esquecido o valor da causa, você não é reprovado imediatamente. É reprovado imediatamente se você não der o nome em iuris, como está no edital, o nome jurídico correto da peça. Aí é 0, se não der o nome correto. Então, o que você tem de mais importante é identificar. E não dá para errar a identificação. Por que não dá para errar? Porque, como eu disse a vocês, primeiramente, você vai ver quem é o seu cliente. E você vai ver que o seu cliente pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. José, Fernando, Aline, Empresa Alfa, Sociedade Beta, a Autarquia Ibama, a Empresa Pública Caixa. Pode ser qualquer um o seu cliente. Então, o seu cliente será uma pessoa física ou pessoa natural, pessoa física ou pessoa natural, ou será uma pessoa jurídica. Quando o seu cliente vai ao seu escritório, na hora da prova, do enunciado, veio toda a narrativa, aí provavelmente no último ou no penúltimo parágrafo, alguém vai ao seu escritório, procura você na qualidade de advogado para alguma coisa. Então, esta pessoa que vai ao seu escritório para dizer para você o que quer. Então, este seu cliente vai ao seu escritório demonstrar um interesse. O que o seu cliente quer? Eu pergunto a você. Maria foi ao seu escritório. E quando Maria vai ao seu escritório, será que a Maria necessariamente vai procurar você para cuidar da vida dela? Ou Maria pode procurar você para cuidar da vida alheia? É isso que nós vamos perceber aqui. Será que uma empresa Bulhufas Empreendimentos LTDA, será que essa empresa, ao procurar você, empresa é uma pessoa jurídica, né? Essa pessoa jurídica que está lá ou no artigo 41 do Código Civil, ou no artigo 44 do Código Civil, vou até colocar aqui, pessoa jurídica, artigo 41 ou 44 do Código Civil Brasileiro, pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Será que essa empresa, quando vai ao seu escritório,
ela quer cuidar necessariamente de um de seus membros? Será que essa empresa, essa pessoa jurídica, pode cuidar da coletividade? E será que essa empresa, essa pessoa jurídica, pode cuidar dela própria, enquanto indivíduo? Pois é isto que eu vou analisar. O interesse do meu cliente será um interesse individual, e cá entre nós, né? É óbvio que a Maria tem interesse individual. Eu, Maria, fui atropelada. Logo, eu, Maria, quero uma indenização pelos gastos que eu tive com o médico. Maria está cuidando da vida dela em uma ação de indenização, uma ação de reparação de danos. Será que uma pessoa jurídica tem interesse individual? Pensa comigo. Será que se você chegar na porta... Vamos lá, você deve gostar de lanchonete, fast food. Você chegar na porta, isso é uma brincadeira, tá? Eu não estou nem me posicionando no lado de quem eu estou. É uma brincadeira. Você chegar na porta do McDonald's, empresa, pessoa jurídica, McDonald's. Chega na porta e começa a gritar: o milkshake de vocês é copiado do Bob's. Ovo maltine só no Bob's. Isso aí é fingimento. Será que a empresa McDonald's teria algum interesse individual em relação ao comportamento que você teve contra ela, empresa? Lógico. Ela, dentro da sua realidade societária, ela tem personalidade jurídica, tanto que é pessoa. E se é pessoa, é sujeita de direitos. Direito à imagem, à honra. Você pode acabar, naquele momento, fazer com que as pessoas saiam da fila do milkshake falsificado e corram para o outro lado da rua, onde tem um Bob's. Uma perda aí dela. Então, ela pode ter interesse individual. Então, guarde muito bem. O que eu estou falando é muito simples, mas, de repente, você não está tão ligado na continuidade das aulas da faculdade, porque está formado há muito tempo, ou então não está tão ligado nos estudos, porque colou a faculdade inteira, ou por qualquer outra razão. Nós vamos lembrar aqui que o interesse individual pode ser da pessoa jurídica ou da pessoa física, tá? Então, por favor, o que eu quero que você guarde é que pessoas jurídicas também têm interesses individuais. E se o interesse não for individual, a outra opção é que o interesse seja transindividual, transindividual ou meta-individual. Individual. Ou seja, interesse que vai além da minha personalidade. Eu estou movendo uma ação para defender outras pessoas, e não eu, em minha individualidade. Interesse transindividual, meta-individual, que nós temos apresentados e explicados no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Esse interesse pode ser um interesse coletivo, pode ser um interesse difuso, ou pode ser um interesse individual homogêneo. Nós temos 3 interesses ou direitos transindividuais apresentados, explicados no microsistema coletivo que está no Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos trabalhar com isso aqui, naturalmente, nas nossas ações com vertente coletiva. Ação popular, ação civil pública,
mandado de segurança coletivo, nós teremos ações que trabalharão com isso. Então é importante que nós saibamos identificar se o interesse é individual ou se ele é coletivo em sentido amplo. Eu vou colocar aqui coletivo entre aspas, porque tecnicamente tem o interesse coletivo propriamente dito. Identifiquei quem é o cliente, qual é o interesse do meu cliente, ou seja, quem quer o quê. E sabendo o que o meu cliente quer, a última verificação ela é um pouco mais simples. Quando o meu cliente vem e me procura no meu escritório, conforme é apresentado no enunciado da questão, da prova, eu vou perceber, há ou não algum processo em andamento. Há ou não alguma relação jurídico-processual instaurada. Porque dependendo da situação, eu vou me valer de uma das espécies de peças. Há ou não processo em andamento. E o que eu estou trabalhando aqui com vocês, isso aqui é uma pergunta, tá? É uma regra. É óbvio que encontraremos exceções para processo em andamento. Então, necessariamente, não é petição inicial? Não. Há casos em que isso aqui vai ser excepcionado. Mas a regra é este roteiro. 99,426.000% nesse roteiro. Pode ser que tenhamos algo diferente. Nós vamos ver o que é diferente, quando, em que caso. Há processo em andamento. Meu cliente me procurou dizendo, pessoa física, Maria, ela se machucou. Então, o que que ela quer? Ser indenizada pelo dano que ela sofreu. Ela já entrou com uma ação contra alguém para esta indenização? Ou quando ela me procura, ela está querendo que eu mova a ação como advogado dela? Então, se não tem nenhum processo, se ela não fez nada, judicialmente falando, ou até administrativamente falando, eu estarei numa situação em que não há processo em andamento. Sim ou não? A primeira hipótese é não. Não há processo em andamento. Em não havendo processo em andamento, regra, eu estou diante de uma petição inicial. Eu estou diante de uma peça inaugural de uma relação jurídico-processual. Então, aqui cabe petição inicial. Se não houver processo em andamento, quando a Maria vem me procurar para buscar uma indenização, não tendo processo, cabe uma petição inicial para que eu peça ao juiz que condene a outra parte a que pague a indenização para mim. Mas, diferentemente desta hipótese, pode haver, sim, processo em andamento. Ou seja, a Maria, quando veio me procurar, doutor, aconteceu isso, isso, isso. Ela vai me contar que alguém propôs uma ação. Ou que, quem sabe, ela já propôs a ação. E no meio do processo em andamento, ela me procura. Sei lá, porque de repente rompeu com outro advogado e agora quer cuidar comigo. Então, se houver processo em andamento, vamos trabalhar com a regra de que não é hipótese de petição inicial. Nós teremos algumas hipóteses remotas de ações autônomas de impugnação. Mas agora eu vou trabalhar com a lógica processual. Se já há processo em andamento e eu quero dar continuidade a este processo em andamento, na sequência ordinária do processo, no rito comum do processo,
Se houver processo em andamento, eu vou analisar. Há processo em andamento, mas não há decisão. Entenda, não há decisão que eu queira combater. O meu cliente, ao me procurar, vai dizer que há processo em andamento, mas que neste momento foi proposta uma ação contra o meu cliente. Então, o que o meu cliente quer a partir de agora? Quer combater aquela ação. Não tem decisão nenhuma desfavorável ao meu cliente. Não há decisão nenhuma, por enquanto, desfavorável para o meu cliente. Então, não havendo decisão contra ele, contra a qual ele queira se insurgir, estamos diante de uma hipótese normal de resposta. Hipótese normal de uma básica contestação, uma defesa do réu. Então, eu vou colocar aqui, cabe resposta. Resposta. E, por fim, já o processo em andamento, meu cliente veio, me procurou, disse o que ele queria, disse, olha só, o processo já está em andamento, caro advogado. Só que, neste momento, o juiz acabou de proferir uma decisão contra a qual eu quero fazer alguma coisa. Decisão em que eu, seu cliente, fui sucumbente. Decisão que me é prejudicial. Então, o seu cliente procura você. Diante de uma decisão, e neste caso, contra a decisão, e eu vou insistir muito nisto, contra a decisão, o que vai caber como regra é um recurso. Repare bem que eu acabei de fazer aqui uma associação entre as espécies de peças que eu apresentei antes, com situações em que a narrativa denunciado nos colocará diante de uma escolha. Ou eu faço uma petição inicial, ou eu faço uma resposta, ou eu faço um recurso. E a nossa prova é isso. Essencialmente isso. E seja lá qual for a peça, vem comigo, produção. A petição está aqui. A petição sairá disto aqui. Nossa, André, que coisa maravilhosa. Pois é, eu também acho. Com base neste modelinho, nós montaremos qualquer peça e resolveremos qualquer caso. Muito complicado? Se você achou muito complicado, primeira sugestão, respira fundo. Bebe um copo d'água. E fala, Deus maravilhoso. Que bom que eu estou no curso online e posso rebobinar, voltar à aula e assistir essa parte de novo. Segunda hipótese. Que bom, Deus maravilhoso. Que bom que é o André que está aqui comigo, que ele pode me explicar tudo de novo. Eu vou mandar uma mensagem para ele, ele vai e me explica de novo. Não tem hipótese de não pegar isso aqui. Brincadeiras à parte, veja e reveja com calma, porque esta lógica toda apresentada, principalmente este nosso tópico 4, eu repetirei em todas as peças. E isso vai ser
completamente mecânico para você. De tanto que nós vamos falar disso aqui, você vai saber isso aqui, de cor e salteado. Então eu peço a você, por favor, não tenha medo da peça. Pelo contrário, não se preocupe com a peça. A peça, deixa comigo. Eu garanto que você acerta a peça. Porque de tanto que você vai repetir, óbvio, né? Se você cumprir tudo o que eu pedir, fizer todos os exercícios, você não pode repetir, errar a peça. Não tem como você errar a peça se você fizer todos os trabalhos de casa. Preocupe-se com o direito material, com o que você vai explicar dentro da peça. Naquela parte que nós vimos ali, que vale 3 pontos, ou vale até 3, 3,5, que é uma parte que, regra geral, estará no vade-mecum, mas eventualmente o nome de uma teoria, o nome de um princípio, de repente, podem fazer falta em razão de um estudo não feito. Então eu peço a você, desde já, você tem aí um materialzinho muito bacana para se ler. E eu peço desde já, no nosso materialzinho, que está aí com você, o capítulo 2, que trata de princípios, ele seja muito bem estudado. Perfeito? O capítulo 2 do nosso materialzinho aí, que você recebeu por e-mail. Beleza? E aí você vai conseguir montar bem a parte jurídica, porque falar de princípio, regra, é essencial em qualquer segunda fase de direito público. Obviamente haverá outras teses, outros temas que nós vamos treinando caso a caso. Bacana? Muitíssimo obrigado pela atenção. Vamos para o próximo bloco continuar desenvolvendo isso aqui, entrando agora no endereçamento. Agora vamos pegar, vem comigo aqui, produção, vamos pegar cada uma dessas partes da peça e vamos explicar como é que faz ela, explicar de onde a gente tira tudo. Até já.